Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E é uma alegria ter você novamente aqui comigo, você que me dá essa alegria de poder contribuir com seus estudos acerca de escatologia e principalmente da agenda dos últimos dias no que nos diz respeito, não é? A nós que cremos no poder do nome de Jesus, cremos na salvação que há em o nome do Senhor, e por isso nós podemos olhar o cenário que está aí adiante de nós, observar tudo aquilo que vai acontecendo no mundo dia a dia de uma maneira tão assim impactante, né? Confrontadora. O mundo muda aceleradamente e nós podemos perceber então o avançado da hora, né? Mas independentemente de observarmos todos esses cenários e de pensar em tudo isso que envolve assim todas essas coisas que nós sabemos e vemos e que eu acompanho aqui nesses vídeos todos, mas também você que passou pelo meu blog, você sabe, desde 2010 escrevo tanta coisa, acompanho muitos fatos e eventos aí que foram importantes no cenário profético, né? Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo também que nós temos que fazer algo que eu entendo que é preparar a noiva. Nós precisamos preparar a noiva do Senhor Jesus para encontrar com Ele. Precisamos estar prontos, precisamos entender que está chegando a hora, precisamos compreender que logo à frente, quanto tempo? Não sei, eu não estou marcando data, não estou falando meses, anos, não sei. O fato é que nós estamos vivendo dias cada vez mais de acordo com o que a Bíblia diz que iria acontecer no futuro, nos últimos dias. Então antes a gente lia sobre um evento futuro, a gente lia a Bíblia, olhava para frente, não conseguia entender tudo com muita clareza. Hoje a gente pega a Bíblia, olha para um lado, olha para o outro, é o que eu tenho falado, e a gente vê tudo acontecendo rapidamente, de uma maneira orquestrada. A gente vê que há uma coordenação até das trevas para cumprir o que a Bíblia diz, porque o Senhor reina e Ele disse até mesmo que essas pessoas vão cumprir, vão estabelecer e vão realizar nos últimos dias. O fato é que o Senhor Ele nos chama, então, como tem sido esta série acerca da meritocracia do reino, não é? Aquele efeito que nós vamos experimentar depois daqui, quando estivermos para sempre diante do Senhor. Tudo isso começa, estaremos diante do Senhor, isso começa pelo nosso julgamento, pelas nossas obras, por aquilo que fizemos enquanto estávamos aqui. Aí nós podemos ver então o quê? Nas 7 cartas de Jesus às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós encontramos o Senhor buscando, na maioria das igrejas, Ele está se referindo a obras. O Senhor Jesus, Ele veio ver obras dos seus, Ele veio avaliar, Ele veio falar, olha, para algumas, né? As suas obras não estão perfeitas. Olha, lembra de onde você caiu, arrepende e volta. Olha, eu vejo as suas obras e pontinhos, e o Senhor tem reparos para fazer a sua noiva, reparos para fazer a sua igreja, e Ele está então buscando esta avaliação das obras que as igrejas estão fazendo, as igrejas locais estão fazendo, a igreja de Jesus como um todo tem para apresentar. O Senhor vem buscar obras em nós, vem buscar frutos em nós. Como eu falei no primeiro vídeo, acerca do que nós fazemos, de como nós fazemos com os recursos que Ele nos deu, os talentos que Ele ofereceu para cada um de nós, o que nós estamos fazendo com Ele. Aí também, acerca do nosso coração, nós estamos mais focados em buscar o que temos aqui, ou em fazer tudo o que fazemos aqui, como para o Senhor e não para homens, pensando na eternidade, pensando no Senhor, com quem estaremos para sempre. Qual é a sua avaliação acerca disso, né? Como você e eu estamos considerando a eternidade? E o texto mais importante para este vídeo é entender que Jesus, não o texto, mas o conceito mais importante é entender que Jesus vem buscar obras, e estas obras, elas dizem respeito à nossa eternidade. Então, quando nós lemos Paulo aos Coríntios, e eu vou deixar esse texto aqui nas observações de vídeo, então ele está falando que nós devemos, como um prudente edificador, não é? Planejar o que fazemos, edificar as nossas obras, edificar o nosso ministério ao Senhor. Paulo vai falando acerca de que eu não pude falar para vocês como espirituais, mas ainda como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e agora não podem, vocês não conseguem suportar ainda alimento sólido, porque vocês ainda são crianças em Cristo. E a carnalidade da igreja de Corinto é uma coisa séria. E aí Paulo então vai confrontar, ele vai falar então acerca de três
figuras. Eu vou colocar todo o texto aqui, acompanha comigo, depois você lê e volta se quiser. Ele fala acerca de 3 tipos de pessoas. Ele fala acerca do homem natural, que não compreende as coisas espirituais, e o homem natural são as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, não o recebem como Senhor e Salvador, não recebem a revelação pelo Espírito Santo para ler a palavra, compreender a palavra e aprofundar. Então o homem natural, ele não entende as coisas espirituais porque elas só podem ser entendidas espiritualmente. Então o homem natural é aquele que naquele dia do juízo, se não se converter a Jesus Cristo, será julgado pelas suas obras e não pode ser salvo, não pode ser aceito, porque a única maneira de ter acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. Não é nem da religião evangélica, ou da minha igreja, ou de qualquer religião que seja. As religiões todas, elas são maneiras humanas de tentar produzir rituais para supostamente agradar a um Deus, mas o Senhor, o Deus, o único Deus, o Senhor e Salvador, Ele nos dá Jesus, o seu Filho, como porta de acesso à salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Então a única porta de acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. Então o homem natural é quem não conhece a Cristo, quem não entrou por esta porta. O segundo perfil que Paulo fala é o homem carnal. E o homem carnal são crianças em Cristo que não cresceram porque estão presas nos rudimentos do mundo, presas em amar o mundo, estão presas em não compreender quem são. São essas pessoas, eu creio, que Jesus fala na carta de Laodiceia que ele está a ponto de vomitar da boca, não é quente nem frio. Então são pessoas que deveriam estar andando no Espírito, deveriam ser mestres na palavra, deveriam fazer a diferença, mas ainda precisam de leitinho, ainda tem questões, ainda ficam ali presas em coisas de pecados, circunstâncias da vida diária que os escravizam. Essas pessoas são carnais. E aí Paulo fala também das pessoas espirituais. Então temos crentes carnais e crentes espirituais. Quem são os carnais em relação ao homem natural? Não sei, não é problema meu nem seu julgar. Quem julga é o Senhor, Ele que sabe, Ele que separa o joio do trigo. Nós não temos que saber se alguém é salvo, se não é, que absurdo. Não é nosso papel. Nós temos que viver a nossa vida para o Senhor, crescer espiritualmente, para sermos inspiração para esses, para corrigir aqueles que estão ainda fora de lugar, não é isso? Para converter aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, e essas são partes importantes das obras que o Senhor espera em nós. Então, depois de fazer essa divisão de homem natural, carnal e espiritual, Paulo fala das obras, e aí ele vai falar o quê? As obras, elas são então madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Então nós vemos 2 padrões completamente distintos de obras. Vemos obras muito pobres, obras muito insignificantes. Madeira, feno e palha já daria para fazer uma choupana no céu, não é isso? Uma choupana, uma cabana com madeira, feno e palha. Por outro lado, quem tem ouro, prata e pedras preciosas no padrão do céu é alguém que está muito melhor na sua entrada, no início da sua vida eterna. E se já não fosse tão diferente, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, já são tão diferentes entre si, o que Paulo nos revela é que estas obras são purificadas quando são passadas pelo fogo. Então, é claro que aquelas obras com pedras preciosas, ouro e prata, quando passam pelo fogo, pela temperatura, são ainda mais purificadas e ficam mais enriquecidas e têm mais valor. Já a madeira, feno e palha, que já não tem tanto valor assim, quando passam pelo fogo não sobra quase nada. E Paulo chega a dizer que essas pessoas serão salvas como que através do fogo. Que tipo de obras nós estamos apresentando ao Senhor? Lembra daquela pessoa que tinha 1 talento e enterrou e guardou e não fez nada? Para mim, os carnais, madeira, feno e palha, está mais ou menos neste contexto, na minha maneira de ver. São salvos, sim, mas como que através do fogo? Entenda, são pessoas que entram na eternidade praticamente sem nada ou com pouquinho. Por outro lado, quem tem ouro, prata e pedras preciosas, com certeza tem um outro recurso espiritual, tem um outro potencial, tem outro lugar, tem uma outra posição celestial. Sim, todos salvos pela graça por meio da fé, salvos por Jesus Cristo, todos salvos pelo mesmo preço, porque todos têm o mesmo valor. Mas a entrada no céu, os tesouros no céu, já deixa claro que alguns terão muito mais do que outros, por essa figura que Paulo nos coloca com tanta clareza, e elas combinam com Jesus chegando nas igrejas e procurando obras. Entenda, nós no céu não somos todos iguais.
Nós no céu seremos julgados pelo Senhor, segundo o que fizemos. E se não fosse só por querer um status espiritual, porque é claro que isso nem passa pela nossa cabeça, é pela nossa gratidão ao Senhor, por termos o que apresentar a Ele naquele dia. Mas entenda, se o Senhor nos diz para armazenar tesouros nos céus, não é que você e eu quero ser bem-sucedido no céu, sim, não é isso. Quem tem esse coração não tem tesouro nenhum. Mas se o Senhor diz que nós devemos ter tesouros no céu, sabe o que você e eu devemos fazer? Devemos ter tesouros no céu. É claro, se Ele nos chama para isso, se Ele nos exorta a isso, se Ele gasta tanto tempo na sua palavra, em especial nas cartas de Paulo e nas cartas das igrejas, relatadas em Apocalipse 2 e 3, o que você acha que o Senhor está esperando que você e eu venhamos a fazer? É claro que é produzir para o reino, é claro que é produzir para aquele dia. Não que nós possamos dar algo ao Senhor, Ele preparou as boas obras, Ele nos deu os talentos, Ele nos dá a graça para servir, Ele nos dá irmãos na igreja para nos ajudar, Ele faz tudo e ainda assim Ele nos premia por aquilo que nós fazemos. Meu Senhor da glória, querido, querida, nós que somos crentes em Jesus e que entendemos o avançado da hora, precisamos acelerar a nossa obra ao Senhor, o nosso trabalho ao Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, sabendo que em fazendo assim nós glorificamos ao Senhor, sabendo que em fazendo assim nós o agradamos, porque vamos fazer isso pela fé. E em fé nós agradamos o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu querido, minha querida, como está a sua vida na igreja? Como está a sua vida no dia a dia? Como estão os seus compromissos com o Senhor? Quão servo você tem sido e eu tenho sido para que naquele dia possamos chegar diante do Senhor e ser acolhidos e recebidos e possamos ouvir uma frase: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você já imaginou ouvir algo assim do Senhor? Meu Deus, que possamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque o dia vem, o dia se aproxima. Precisamos ser frutíferos, fazer a diferença. Ainda tem muita gente para alcançarmos e nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus.